Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula da série onde a gente está trabalhando aqui com uma introdução à linguagem Java e também uma introdução aos conceitos da orientação a objetos. Na última aula, a gente estudou um pouco, né, sobre o encapsulamento da orientação a objetos, tá? Que basicamente é, né, o que é o encapsular de uma classe? É a gente criar atributos ou métodos de forma privada, né, aqueles métodos que não precisam ser acessíveis fora da classe, e deixar acessível exatamente aquilo que cria uma interface com os outros objetos, tá? Então, a partir de agora, a gente vai criar sempre os nossos atributos aqui, por exemplo, né, de forma privada, e aí para poder acessá-los, tanto para salvar como para recuperar os dados, a gente vai utilizar os métodos get e set, beleza? Na aula de hoje, a gente vai deixar um pouco de lado a parte da questão da orientação a objetos em si e vamos voltar dar foco mais um pouco na linguagem, tá? Hoje a gente vai ver como trabalhar com arrays e com listas dentro da linguagem Java. Para começar então os nossos exemplos, a gente vai vir aqui no nosso pacote principal, né? Aquele pacote que é criado junto com a criação do projeto. E vamos criar uma classe nova aqui dentro, tá? Para não perder os exemplos que a gente fez na classe principal, a gente vai criar outra classe que aí a gente consegue fazer os exemplos novos dentro dela. E aí a gente consegue testar também, beleza? Então a gente vai clicar com o botão direito, vai vir na opção novo e vai clicar aqui em classe Java. Essa classe aqui a gente vai chamar de arrays. Tá? Então eu vou chamar ela de arrays, tá? Para a gente testar alguns exemplos aqui de arrays dentro da linguagem, beleza? Cliquei aqui no finalizar, ele criou aqui a classe para mim, tá? Para que essa classe possa ser executada mais tarde, a gente vai criar aquele método main. Então public static void main recebe como parâmetro um array aqui de argumentos. Beleza? Bom, continuando, tá? Então, como vocês sabem, o que é um array dentro de uma linguagem de programação, tá? É uma estrutura de armazenamento de dados onde eu consigo salvar vários valores de um mesmo tipo dentro de uma única variável, tá? É como se fosse uma prateleira onde a gente tem vários espaços, tá? E aí a gente consegue salvar dentro dessas prateleiras vários valores, né? Desde que esses valores sejam do mesmo tipo, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui um array de inteiros, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar aqui que ele vai ser um array de inteiros através desse colchetes, tá? Esse colchetes aqui que define que ele é um array e não uma variável inteira normal, beleza? Aí eu vou criar aqui o nome dessa variável, tá? Então eu vou chamar aqui de array inteiros. Pode dar o nome que você quiser. E ele é igual a um new int. E aí você tem que definir aqui qual é o tamanho do seu array, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui um array de 5 posições. Quando eu defino aqui que o meu array é de 5 posições, o que eu estou indicando? Eu estou indicando que essa variável array inteiros, tá? Ela serve ou ela possibilita que eu salve 5 valores inteiros dentro dela, tá? Então eu vou até colocar um comentário, ó. É possível salvar até 5 inteiros, beleza? Muito bem. Como que eu faço para salvar um valor, né, dentro desse array, tá? Para salvar um valor, utilize o índice da posição, tá? Então, quando eu crio um array, significa que eu estou criando, então, uma prateleira, né, uma variável com 5 posições. Então, um array de 5 posições aqui. E cada uma dessas 5 posições, elas têm um índice, tá? É como se fosse um endereço de cada uma das posições, tá? Como que funciona o índice de cada posição? A primeira posição é a posição 0.
a segunda posição é a posição 1, a terceira posição é a posição 2 e assim por diante, tá? Então sempre ele vai começar a endereçar um array a partir da posição 0. Então se eu tenho um array de 5 posições, significa que ele tem os índices de 0 até 4. Se é um array de 100 posições, ele vai do índice 0 ao índice 99. Se é um array de 420 posições, ele vai da posição 0 até a posição 419. Então ele sempre endereça a partir do 0 até o n-1, ou seja, até o tamanho do array menos 1, tá? Então, para eu salvar, eu tenho que definir em qual posição eu quero salvar, tá? Então, vamos supor que eu queira salvar na primeira posição um valor inteiro, tá? Então, o que eu faço? Eu chamo a variável, defino qual é a posição, então a primeira posição é a posição 0 e atribuo aqui um valor, por exemplo, o valor 10. Tá? Se eu quiser salvar um valor na última posição, você vai chamar a variável. A última posição de um array de 5 posições é 4. Então eu coloco aqui, ó, 4 e falo que é igual a 20. Beleza? Como que eu faço para recuperar um valor que está dentro do array? Da mesma forma, é só você passar o índice da posição que você quer recuperar, tá? Então, por exemplo, ó, índice posição 0 é igual ao meu array inteiros na posição 0. Beleza? Se eu der um Alt Tab aqui no pos 0, ele vai imprimir 10, né? Vai imprimir 10. Beleza? Muito bem. Algumas desvantagens, tá? De se utilizar array. Vou colocar aqui, ó. Desvantagens. Primeira desvantagem, tá? Um array não pode ser redimensionado. O que isso significa? Se eu criei aqui o array inteiro, se ele tem 5 posições, a partir do momento em que eu declaro essa variável, né, a partir do momento que eu declaro e instanciei esse array, eu não consigo mais alterar o número de posições dele. E se eu quiser, ao invés de gravar 5, eu gravar 10 números, aí você vai ter que criar outro array que tenha 10 posições. Tá? Então ele não pode ser redimensionado, ele é um tamanho fixo. Eu declarei, falei que ele tem 5 posições, durante todo o tempo de execução ele vai ter apenas 5 posições. Tá? Então isso acaba sendo uma desvantagem. Tá? Segunda desvantagem, tá? O array só pode armazenar um único tipo. Tá? Então, se eu defino que é um array de inteiros, eu só consigo salvar inteiros. Se eu falar que é um de string, eu consigo salvar só strings. Se eu falar que é um array de clientes, eu consigo salvar só clientes. Tá? Então, ele é fixo, ele não pode ser redimensionado e ele só aceita armazenar um único tipo. Tá? Se eu quiser salvar strings e inteiros, você tem que criar 2 arrays, um para salvar strings, outro para salvar inteiros. Tá? Então isso aqui acaba sendo uma desvantagem também. Beleza? Muito bem. E só para definir aqui, vamos armazenar todas as posições do array. Então aqui vai ser posição 1, 2 e 3. A gente pode salvar valores aleatórios aqui, por exemplo, 15, 5, 7 e 20. Tá? Muito bem. Aí que eu posso fazer, ó. Como percorrer um array e imprimir todos os seus valores, tá? Posso criar um laço de repetição, tá? Como que eu faço esse laço? Ó, for int i igual a 0. Por que i igual a 0? Porque a primeira posição sempre é a posição 0, tá? Então, i igual a 0 até o i menor que o tamanho do array. Como que eu sei o tamanho de um array? Array inteiros ponto length. Então essa propriedade length aqui
que é comum a todos os arrays, ele me retorna o tamanho daquele array. No nosso caso aqui, o que ele vai retornar? 5, né? Por quê? Porque eu criei aqui o array com 5 posições. Então, array inteiros i menor que array inteiros.length i mais mais. Tá? Então, ele incrementa o i sempre que ele finaliza uma voltinha aqui dentro desse laço for. Então, o i vale 0. Quando ele terminar a primeira volta, ele altera isso aqui para 2, depois ele altera para 3 e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, como que eu faço para imprimir? Alt Tab, e aí eu vou imprimir aqui ó, o array inteiros na posição i. Então ele sempre vai imprimir a posição atual, tá? Então ele vai começar a imprimir no 0, incrementou o i, ele imprime 1, incrementou, ele imprime o 2, até que vai chegar no momento 4, ele vai imprimir, vai incrementar para 5, e aí 5 não vai ser mais menor que o array, vai ser igual ao array inteiros.length, e aí ele interrompe o laço, beleza? Então vamos lá, Shift F6, então tá aqui, esse primeiro é porque eu já tinha impresso aqui em cima, né? Então não leva em consideração, depois ele imprime todas as posições, ó, 1, opa, deixa eu aumentar aqui, isso, 1, 2, 3, 4 e 5, todas as posições do array, beleza? Muito bem. Além disso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Forma 1. Beleza? E vou colocar aqui agora um forma 2. Forma 2. Como que eu faço para percorrer um laço de uma forma alternativa e que, na minha opinião, é uma forma mais fácil. Beleza? Eu coloco assim, ó. For int pos atual, né? Índice posição atual. 2 pontos e aí eu coloco o nome do array. Isso aqui significa o quê? Significa que a cada volta ele vai começar assim, ele vai pegar a primeira posição do array, que é um array de inteiros, e vai salvar aqui, no pós atual. Então ele sempre recebe essa variável aqui, ó, a cada volta no laço, ele sempre recebe a posição atual do array, e aí ele vai incrementando, tá? Então como que eu faço para imprimir? Ó, Alt Tab. Só para diferenciar do outro, eu vou colocar assim, ó, posição atual, 2 pontos, e aí eu concateno isso aqui com pós atual. Beleza? Veja que eu não preciso definir qual posição, por quê? Porque a cada posição ele joga, né, a cada volta no laço ele já joga o valor atual dentro dessa variável. Ah, e se fosse um array de strings? Era só você criar aqui uma variável do tipo string. Ah, e se fosse um array de clientes? Criaria aqui uma variável do tipo cliente. Beleza? Muito bem, então aqui é Shift F6. Então olha só, ele imprimiu todas as 5 posições novamente, tá? De uma forma alternativa, e essa forma alternativa, na minha opinião, ela é mais fácil. Beleza? Muito bem. Só um detalhe aqui, para a gente finalizar aqui a parte dos arrays, tá? Então a gente viu aqui, ó, como criar um array, né? Declarar ele, como salvar valores dentro dele, como percorrer da forma 1 e da forma 2, tá? Além disso, a gente consegue fazer o que? A gente consegue declarar um array e já atribuir os valores. Beleza? Como que a gente faz isso? Ó, vou criar um array de strings agora. Ó, string, vou chamar isso aqui de array nomes. Ele é igual a um new string. Coloco aqui ó, o colchetes para definir que ele é um array, tá? Aí o que que eu faço? Eu já abro as chaves aqui. Opa. Eu já abro as chaves aqui e defino os valores que eu quero dentro desse array nomes. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Ana, João, Maria e Pedro. Tá? E aí eu coloco um ponto e vírgula aqui. Beleza? Então significa o quê? Que eu já criei a minha variável no array nomes e já defini aqui 4 valores. Isso significa o quê? Significa que o meu array tem 4 posições, né? Se eu inicializei ele já com 4 posições, significa que ele tem 4 posições. Tá? E aí agora para percorrer ele, mesma coisa que eu faria para o array de inteiros.
tá? Eu vou fazer aqui, ó, for. Aí no caso eu estou percorrendo uma array de strings, então eu crio, ó, string nomes, aliás, nome, dois pontos, chamo o nome do meu array, array nomes. E aí eu imprimo aqui, ó, sort tab, nome, dois pontos e concateno com a variável nome. Beleza? Shift F6. Então olha aqui, ó. Ana, João, Maria e Pedro. Da mesma forma que a gente atribuiu lá em cima. Tá? Então você tem a possibilidade de declarar o array e informar o número de posições, ou você tem a possibilidade de já criar o array e já definir os valores de cada posição. Então se você atribuiu 4 valores, ele já entende que o array nomes tem 4 posições. Se você definiu 10 nomes, ele já sabe que esse array tem 10 posições e assim por diante, tá? Então você tem essas duas possibilidades, de declarar e depois salvar, ou já declarar e salvar tudo ao mesmo tempo, beleza? Então vejam que é bem tranquilo aqui da gente trabalhar com os arrays dentro da linguagem Java, tá? E aí, obviamente, você pode criar também arrays do tipo alguma classe que você tenha, tá? Por exemplo, ó, aqui no nosso caso a gente tem a classe de produtos, tá? Então o que eu posso fazer? Ó, eu posso vir aqui e criar um array de produtos. Então produto array produtos é igual a new produto de, por exemplo, 3 posições. Beleza? Aqui eu tenho que importar porque ele não está no mesmo pacote, então eu adiciono a importação para a classe produto. E aí o que eu posso fazer? Ó, eu posso criar um produto P igual a new produto, e aí eu seto os valores dele. Então o código de barras, eu lembro que eram 13 posições, né? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seto o nome dele, sei lá, Coca-Cola. E seto também o valor que vai ser 3.5. E aí o que eu faço? Eu jogo essa variável P dentro do array de produtos. Como que eu faço isso? Chamo a variável array produtos, informo qual posição eu quero salvar esse produto P, então vai ser na posição 0. E aí eu jogo aqui então o P. Beleza? Então ele ficou salvo aqui dentro, tá? Aqui embaixo, ó, se eu quiser recuperar ele, eu não vou fazer um laço porque se eu fizer o laço, como eu vou ter posições nulas, ele vai me disparar aqui algumas exceções, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Produto recupera prod é igual a array produtos na posição 0, tá? E aí eu posso até imprimir aqui, ó. Recuperar prod.get nome. Ele vai me mostrar aqui o nome do produto, tá? Shift F6. Então tá aqui, ó, Coca-Cola. Beleza? Então eu salvei e recuperei um produto dentro de um array, tá? Muito bem. Então tranquilo usar arrays aqui, tá? Em alguns momentos durante as implementações aí dos nossos projetos a gente vai utilizar bastante os arrays. Só que a gente já viu que algumas desvantagens, né? De se utilizar esse tipo de variável. Então eu vou mostrar para vocês um recurso, tá? Uma biblioteca que a gente tem aqui dentro da linguagem Java que possibilita a gente gravar um conjunto de valores, tá? Da mesma forma que o array, né? A gente consegue salvar vários valores dentro de uma única variável. Só que vocês vão ver que ele tem algumas outras vantagens com relação ao array padrão, né? Então, para poder fazer isso, a gente vai voltar aqui no nosso projeto, vai vir aqui no pacote POO e vai criar aqui uma nova classe Java. Essa classe a gente vai chamar de listas. Tá? Listas, beleza? Da mesma forma a gente vai criar aqui o public static void main e string argumentos como parâmetro.
Beleza? Então, como criar uma lista? Existe uma classe, né? Que ela é uma classe, na verdade é uma interface, tá? Que é chamada de list. Dessa forma, tá? E aí eu consigo criar uma lista desse tipo. No caso, a gente precisa importar ela aqui para dentro da nossa classe. Como que eu faço esse import? Ó, cliquei na lâmpadazinha. E aqui na hora de importar, você tem que prestar bastante atenção porque a gente está importando o Java utilist, tá? Tem que ser o útil, não o AWT, tá? Então aqui, ó, Java utilist. Certifique-se que você fez o import da forma correta, tá? E aí eu criei o lista, que é igual ao new ArrayList. Que é esse aqui, ó, ArrayList dentro do java.util, tá? Criou, beleza? Vejam que ele vai fazer o import aqui em cima também. Se o seu não fez, você clica na lâmpada e importa, ou você digita essa linha aqui em cima, tá? Então aqui, ó, o list é uma interface, ou seja, ele te dá uma estrutura básica de como criar uma lista dentro da linguagem Java, tá? E aí existem várias formas, existem várias classes que implementam essa interface list. Uma dessas classes é essa classe ArrayList, tá? Então, quando eu crio essa lista aqui, significa o quê? Significa que eu tenho, entre aspas, um array para poder salvar vários valores aqui dentro, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira salvar aqui 3 valores inteiros, tá? Então eu coloco a lista, chamo o método add, tá? E aí eu passo aqui o valor 10. Salvei o inteiro. Beleza. Ah, se eu quiser salvar outro valor, não tem problema. Lista.add 20. Mais um valor. Lista.add 30. Então vejam que eu consigo ir salvando como se fosse um array, né? Eu vou salvando valores dentro dele, tá? Como eu não estou definindo em qual índice eu quero salvar um determinado valor, o que que ele faz? Ele salva o primeiro que eu chamei, ele salva na primeira posição, o segundo na segunda, o terceiro na terceira e assim por diante, tá? Ah, beleza. Se eu quiser imprimir agora o que está na segunda posição, que é esse cara aqui, o 20, faz assim, ó, Alt Tab, variável lista, ponto, get, e aí você passa o índice daquela posição, tá? Então aqui, ó, se é a segunda posição, é a posição 1, tá? Porque aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2. Eu quero a do meio, quero 20, então posição 1. Passa aqui, ó, 1, tá? Shift F6, ele vai imprimir aqui, ó, 20. Tá? Então, o método add adiciona, o método get retorna o valor de um determinado índice, tá? Até colocar o comentário aqui, ó. Get retorna o valor da posição informada, tá? Então, da posição 1 aqui, como a gente viu, é o 20, tá? Muito bem, primeira vantagem da lista, tá? Como a gente criou ela aqui, né, da forma mais básica possível, eu consigo salvar valores diferentes, tipos de dados diferentes dentro dessa lista. Como assim, tá? Lista.add e vou salvar aqui um valor, teste. E esse cara vai ficar na posição 3. Ah, então significa que eu consigo salvar inteiros e consigo salvar strings dentro de uma lista. Vamos ver se realmente isso vai funcionar? Vamos fazer a busca aqui então do lista.get na posição 3, tá? Lembrando que ó, a string está na posição 3, tá? Beleza, Shift F6. Olha só, teste. Então dentro de uma lista eu consigo salvar inteiros, strings e consigo salvar qualquer outra coisa. Ah, se eu quisesse criar uma variável do tipo produto e salvar dentro de lista, eu conseguiria? Conseguiria. Se eu quiser salvar um booleano, um true ou false, consegue. Então a lista ele não tem restrição por tipo de valores. Você consegue salvar dentro dessa lista qualquer tipo de dado ou qualquer tipo de objeto, tá? Então vejam como que é interessante isso aí. Beleza?
Ah, e se eu quiser salvar só um determinado tipo de dado dentro de uma lista que eu criei? Então vamos supor que eu queira criar aqui uma lista de strings, tá? Eu declaro list, aí eu vou colocar esse sinal de menor que, maior que. Aqui dentro dele eu informo o tipo de dado que eu quero. Então eu quero aqui uma lista só de strings, que só aceite ser armazenado em suas posições valores que estejam em string, tá? Aí eu criei aqui lista strings, beleza? E é igual a new array list. Beleza? Aí você vai colocar aqui esse sinal que eles chamam de sinal diamante, tá? Você vai colocar ele aqui também antes de colocar o parênteses aqui da classe, tá? O que acontece agora? Dentro desse lista string eu só consigo salvar strings, tá? Então eu vou colocar aqui, lista strings.add 10. Veja que ele vai dar um erro. Método collection add string is not applicable, ou seja, ele não deixa eu salvar valores que não sejam strings, tá? Eu vou colocar aqui, string 1. Aí beleza. Se eu quiser salvar outra string, sem problemas. Opa. String 2. E mais uma aqui, string 3. Beleza? Se eu quiser percorrer uma lista para imprimir tudo que tem dentro dela, da mesma forma que a gente havia feito lá nos arrays, tá? For é uma lista de strings, beleza? String str recebe, aliás, 2 pontos, né? Recebe a lista de strings. Vai significar o quê? Que a cada posição dentro da lista ele salva o valor atual dentro de str. Como que eu faço para imprimir? Salt tab str, só str, né? Beleza, salvei. Ok? Shift F6. Tá aqui, string 1, string 2, string 3. Beleza? Eu consigo fazer pelo for int i igual a 0, consegue também, só que aí dentro do salt tab você teria que colocar assim, lista string .get na posição i. Aí ficaria desse jeito, é simples também, mas eu prefiro fazer dessa forma aqui que é mais fácil, eu não preciso ficar acessando, né, a variável dentro da lista pelo seu índice, tá? Então fica bem mais fácil. Beleza? Então, uma vantagem da lista com relação aos arrays, né? A lista eu não preciso definir o tamanho dela. A partir do momento que eu vou salvando ou que eu vou excluindo valores dentro da lista, tá? O que acontece? Ela vai se flexibilizando, ela vai aumentando de tamanho ou diminuindo, tá? Então eu não fico preso a ter que saber o número exato de posições que eu tenho que criar dentro de uma lista, tá? E outra vantagem que a gente viu, né? A gente consegue salvar valores de tipos de dados distintos dentro de uma única lista. Então eu crio uma variável só, eu consigo salvar inteiros, strings ou qualquer outro tipo de dado, tá? Se eu quiser criar uma lista de um único tipo de dado, consigo também, sem problemas, tá? E para percorrer, da mesma forma que a gente faz para o array, a gente faz para listas, tá? Então vejam que é bem simples utilizar aí tanto arrays dentro da linguagem Java como listas, tá? E obviamente, na maioria das vezes a gente vai utilizar listas ao invés de utilizar arrays. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e até a próxima.